A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Bíblica Dominical do Ministério de Santo André, Assembleia de Deus, primeiro trimestre de 2021, as 7 igrejas do Apocalipse e as suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Estaremos, neste momento, ministrando, compartilhando, comentando a lição de número 4, cujo tema é Éfeso, a igreja que abandonou o amor a Cristo. Estamos, junto com nossos amados irmãos, professores, pastor Adailton, da congregação de Jardim, Las Vegas, e também professor Sérgio, ali da nossa congregação do Clube de Campo, que já estarão neste momento saudando os irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, tendo o privilégio de podermos conversar, refletir sobre a palavra de Deus, sobre essa lição importante, né? Nós vamos estar começando a estudar as cartas às igrejas da Ásia e tenho certeza que as nossas vidas vão ser edificadas. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, professores. Louvo a Deus e agradeço ao CAPED, a pessoa do irmão Éden, né, por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que você seja enriquecido e que Deus possa abençoar você na preparação dessa aula tão importante. Nosso texto-chave está em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 5, que diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Para refletir desta lição, como está o teu amor pelo Senhor Jesus? Esse será o foco da lição a ministrar para os nossos alunos nesta próxima aula de escola bíblica. A leitura bíblica dessa lição se encontra em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 até o 7, que diz: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, estaremos a partir da lição 4, entrando propriamente nas cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. Na lição anterior, estudamos sobre o retrato do Senhor Jesus, a visão que João teve ali naquela ilha de Patmos, mas agora chega num ponto onde o Senhor Jesus direciona as 7 cartas, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Estudaremos neste momento a lição sobre a carta à igreja de Éfeso. As cartas eram realmente muito interessante, realmente muito necessária, porque o Senhor Jesus que conhece, o Senhor Jesus que tem o diagnóstico preciso, exato de cada igreja, é aquele que tem a palavra, a direção, a orientação para cada uma das suas igrejas. Elas praticamente estão num padrão de formato, um padrão onde o Senhor Jesus sempre inicia dizendo o destinatário, para quem é a igreja, né? Ao anjo da igreja, ao dirigente, ao pastor responsável da igreja daquele local. Na sequência, ele sempre tem uma autoidentificação. O Senhor Jesus sempre diz quem ele é, citando alguma das suas características. Depois,
ele prossegue geralmente com as suas avaliações, diagnóstico daquela igreja, mencionando neste diagnóstico aspectos positivos e aspectos negativos, conforme a realidade, a situação de cada uma daquelas igrejas. Depois, conforme esse diagnóstico, ele tem uma exortação ou instrução, um conselho, uma advertência. Então, ele tem a recomendação para essa igreja com base no diagnóstico. Depois, ele parte para a exortação a ouvir. Para todas elas ele recomenda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, após a recomendação, o alerta, a advertência, ele exorta a ouvir. E depois, por fim, o padrão nessas cartas é uma promessa, promessa ao que vencer. E para cada uma, ele vai detalhando essa promessa. Então, esse é um padrão que o Senhor tem adotado nestas cartas. Aí nós estaremos agora neste momento adentrando, observando, atentando para o detalhamento dessa carta. Né? Imagine receber uma carta diretamente do Senhor Jesus. Né? Imagine cada um de nós recebendo. Qual seria o conteúdo? Né? Uma carta do Senhor direto para a minha congregação ou para a minha vida. Como seria essa carta? Qual seria o conteúdo? Né? Teria mais positivos, mais negativos? Então nós vamos entrar nestas cartas. Então, iniciando aqui já com o pastor Adailton, a primeira mencionada, o capítulo 2, é sobre a igreja de Éfeso, né? Então, podemos já iniciando sobre a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Por volta do primeiro século, a cidade de Éfeso ela ocupava um lugar de destaque na região da Ásia Menor, atual Turquia. Era uma das principais cidades do Império Romano, né? Ao lado de Alexandria, no Egito, ao lado de Antioquia da Síria. E podemos dizer que a cidade de Éfeso, de um ponto de vista geográfico, ela estava muito bem localizada, ela tinha um porto, né, porque ficava à beira do rio Caister, e isso fazia com que Éfeso fosse um grande centro populacional na antiga Ásia Menor. Do ponto de vista comercial, esse fator geográfico também favorecia bastante, né? Muitas caravanas de comerciantes acabavam visitando a cidade de Éfeso para ali fazer negócios, né? De um ponto de vista político, nós vemos a cidade de Éfeso também buscando proeminência para com Roma, para com o Império Romano, disputando ali com outras cidades daquela região a atenção de Roma, politicamente falando, podemos assim dizer, né? E a cidade de Éfeso, ela se destaca também pelo seu contexto religioso. Era naquela cidade que existia o templo a Artemis, né? A deusa dos gregos, que é a mesma Diana dos romanos. E este templo ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então muitas das pessoas que visitavam a cidade de Éfeso visitavam aquela cidade com a finalidade de ir àquele templo, conhecer aquele templo, participar das orgias que ali aconteciam, né? Porque os cultos pagãos, eles estavam diretamente ligados à orgia, a sacerdotisas, sacerdotes cultuais, né? E a cidade de Éfeso também era uma cidade muito mística. Quando nós lemos no livro de Atos, no capítulo 19, quando Paulo estava ali desenvolvendo o seu ministério, um dos frutos do ministério de Paulo ali naquela cidade foi que as pessoas queimaram os seus livros de magia, né? Então, a cidade de Éfeso, ela tinha um clima religioso místico, envolto no culto a Diana, envolto também com a adoração a Roma, ao Estado romano. Naquela época, né, muitos dos imperadores romanos, eles exigiam ser adorados como deuses, colocavam a própria Roma, o Império Romano,
como um deus, e ali em Éfeso existia, né, esse culto ao imperador, existia esse culto a Roma. Inclusive, a cidade de Éfeso, os líderes daquela cidade, que nós podemos chamar de asiarcas, né, os asiarcas eles eram personagens de bastante proeminência na cidade de Éfeso, né? Era dentre esse grupo que se destacava aquele que seria o sacerdote no templo de Diana, e esses personagens, né, estes líderes, eles faziam de tudo para chamar a atenção de Roma, promovendo o culto ao imperador. Então, Éfeso era essa cidade importante, né, da Ásia Menor. Perfeito. Uma cidade tão importante, uma cidade tão populosa, e foi um local onde o ministério do apóstolo Paulo se fez presente, né? Então foi na terceira viagem missionária, ele chega, como mencionado na Atos capítulo 19, né? Teve essas experiências, foi promovendo transformação, e aí é o nascimento da igreja, né, irmão Sérgio? O nascimento da igreja de Éfeso. Então surge ali, implantado ali, um lugar onde tem um agito político, econômico, tem crescente misticismo, tem tudo isso nesse cenário, né, onde tem muita treva e escuridão, né, implantado ali a luz de Deus, um castiçal é levantado, né, a igreja para brilhar naquele lugar. É como diz um texto bíblico, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Como já foi dito aqui, nesse contexto, onde alguns estudiosos dizem que o nível moral de Éfeso era tão baixo, mas tão baixo que não era difícil de comparar a outras cidades da época, né? E é nesse contexto que surge uma igreja com um preparo bíblico e teológico singular. Singular por quê? Porque ela teve o privilégio, na sua formação, de ter durante 3 anos ali um dos maiores teólogos do cristianismo primitivo, que era Paulo, ensinando, conforme está escrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 31. Nós vemos também que o seu início com o casal Priscila e Áquila também foi um início de muito trabalho, né? Um fato que eu acho interessante é que quando o evangelho chega ali na cidade de Éfeso, eles já tinham o conhecimento do arrependimento através do batismo de João, né? E então vejam que a cidade, apesar de toda essa imoralidade, alguns estudiosos colocam que por conta da quantidade de judeus que ali moravam, a cidade ela tinha contato com as leis do Senhor, né? Mas faltava a graça através do evangelho, né? E essa graça chega através ali do apóstolo Paulo e deste casal, né? Era uma igreja com ministros excelentes, né? Além de Paulo, nós vemos que ela foi pastoreada por Timóteo, por Tíquico, né? E ela também teve a oportunidade de ser ensinada por Apolo também, né? Por mais que foi bem pouco ali o tempo, mas Apolo também plantou um pouco ali da palavra do Senhor, né? E se nós analisarmos a epístola aos Efésios, né? Nós vemos que era uma igreja estruturada, uma igreja que possuía dons, uma igreja que possuía ministérios, uma igreja amorosa no seu início, né? Apesar de Paulo lá no capítulo 6 já dar alertas, olha, fiquem no amor de Cristo. Então, com certeza já era um probleminha que Paulo via ali, mas era uma igreja amorosa, uma igreja que trabalhava, né? Então, é nesse contexto que surge a igreja de Éfeso. Como diz o Cláudio Honor de Andrade, eu fiz uma busca, e ele diz assim, uma das características mais marcantes da igreja de Éfeso em seu início é que ela era uma igreja intolerante à heresia, era uma igreja que era ortodoxa em sua doutrina, mas no decorrer, talvez pelas lutas, conforme nós veremos aí no decorrer do bate-papo, nós veremos que é uma igreja que ela vai perdendo o amor e vai perdendo a prática cristã. Uma igreja com ministros, né, desse nível,
Paulo, também o apóstolo João, segundo tradição, é que ele também pastoreou lá. Então, Paulo, Timóteo, João. Então, uma igreja que teve um fundamento sólido, mas quando a gente partir para a avaliação do Senhor Jesus, nós vamos observar pontos positivos e pontos negativos. Então, nós vamos perceber, por mais que tenha bons ministros, boa liderança, um bom pastorado, toda a igreja não é perfeita, tem problemas, tem imperfeições, tem dificuldades. Então, a igreja que teve uma base excelente, ela também teve problemas. E também porque há a questão do tempo. Inicialmente ali com Paulo, com João, são nas primeiras décadas da igreja, e nesse momento das cartas do Apocalipse, já são décadas depois, o ano 90, 96 depois de Cristo, então já são algumas décadas. Ou seja, eu tenho uma geração e o fator tempo, pessoas se esfriam, uma geração dorme no Senhor e outra é levantada, outra vem, filhos, novos membros, então há essa mudança. E aí, há o perigo, como que essa igreja vai se manter? Ela vai preservar o mesmo fervor, amor, doutrina? Então realmente são aspectos relevantes. Então, irmão Éden, outro ponto interessante também é o combate, a tudo que cercava aquela igreja, nós vemos assim isso muito naqueles irmãos que têm muito tempo de evangelho. Nós olhamos às vezes e falamos, nossa, aquele irmão ele é tão frio, ele se emotiva tão pouco, mas quantas lutas, quantos combates aquele irmão passou. A igreja de Éfeso, como você bem colocou, ela enfrentou todo esse perigo, toda essa imoralidade, todo esse misticismo que estava ao redor dela. Então, com certeza também veremos aí, talvez esse seja um dos fatores que cooperou para o seu esfriamento no amor. Que é esse tópico 3 da nossa revista, os pontos agora positivos que Jesus encontrou na igreja de Éfeso, pastor Adailton, nós vemos aqui que é uma igreja que tem bastante qualidades, Jesus apontou mais qualidades do que defeitos, que a gente vai ver em algumas igrejas, algumas tiveram só elogio, nenhuma repreensão, outras tiveram só repreensão, e por incrível que pareça, tem uma que não teve nenhum elogio e só repreensão, e essa aqui teve mais elogios do que falhas, defeitos. Então, nós podemos observar primeiramente aqui as qualidades dessa igreja, pastor Adailton? Verdade, irmão Éden. O nosso comentarista, o presbítero irmão Nilton, ele destacou muito bem, levando em conta o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, os pontos positivos dessa igreja de Éfeso, o primeiro ponto positivo é que a igreja de Éfeso ela era uma igreja operosa. Ela era uma igreja que estava em constante envolvimento com a obra de Deus. Os membros daquela igreja de Éfeso, eles estavam bastante atarefados, num ativismo realmente que fez com que o Senhor Jesus tecesse esse elogio à igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, sei o teu trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava envolvida com a obra de Deus. Outro ponto positivo é que a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Nós sabemos, pelo contexto histórico, que aqueles tempos, especialmente ali na região da Ásia, existia perseguição. Não era uma perseguição geral, era uma perseguição localizada em algumas cidades com mais intensidade, em outras com menos intensidade, mas a realidade era de perseguição. Ser cristão naquela época era algo desafiador, e os cristãos de Éfeso, mesmo diante desse contexto, eles eram perseverantes. Esse termo perseverante vem do grego rupomone e significa aguentar, fortaleza triunfante, resistência, permanência, constância. A perseverança, na verdade, meus irmãos, é algo vital na vida do cristão. Eu diria que uma das bases da fé cristã é a perseverança.
É impossível você ser cristão, é impossível você fazer a vontade de Jesus sem a disposição de perseverar, de persistir, né? De aguentar os embates, os desafios, né, que se levantam na vida de todo cristão e da igreja como um todo. Outro interessante ponto positivo desta igreja de Éfeso é que ela era uma igreja rigorosamente ética. O texto bíblico no verso 2 diz que eles não podiam suportar homens maus, né? O fato de existir um porto em Éfeso fazia com que muitos viajantes procurassem aquela cidade e todo o culto a Diana, como eu já frisei aqui, um culto que estava envolvido em práticas sexuais, né, em licenciosidade, né, e muitos desses viajantes iam para Éfeso com esse intuito, né, de participar desses cultos, dessas orgias, e isso fez com que fosse fomentado, né, uma cultura de promiscuidade em Éfeso. Mas a igreja de Éfeso não era conivente com essa promiscuidade. Os cristãos de Éfeso, eles eram éticos, eles não se dobravam ao padrão moral daquela sociedade ímpia e pagã. Outro ponto positivo é que era uma igreja rígida quanto à doutrina bíblica. Nós podemos ver isso no verso 6, que diz que eles odiavam as obras dos nicolaítas, né? Quem eram esses nicolaítas? Dentre muitas teorias a respeito de quem eram esses nicolaítas, nós podemos destacar, né, a teoria de que esses nicolaítas eles eram os adeptos do pensamento de Nicolau, né, que foi um dos 7 escolhidos como diáconos. Mais tarde ele veio se desviar da fé cristã, seguindo o gnosticismo, e ele incorporou essas práticas licenciosas, promíscuas, né, na sua versão do evangelho, na sua versão do cristianismo. Porém, esses irmãos de Éfeso, eles combatiam duramente o pensamento dos nicolaítas e aquilo que eles queriam instaurar como cultura de promiscuidade na igreja, né? Quem sabe até com o intuito de fazer uma ponte entre a sociedade e a igreja cristã. Verdade. Nós observamos, então, uma igreja com fundamento, com uma base, né? Toda a doutrina, todo o ensinamento que recebeu dos apóstolos, dos dirigentes, que fazia ela ter um filtro. Parecia alguém, supostamente se pode entender aqui, como ela pôs à prova falsos apóstolos, tinha algum grupo aí, talvez itinerante, visitando aí as casas, os locais de reunião dos irmãos, e provavelmente se auto-intitulando apóstolos, né? E eles, com a base da palavra de Deus, opa, não, o seu ensino aí não está batendo com o que nós recebemos, que nós temos aprendido, e aí eles rejeitavam, tiveram firmeza, né? Ou seja, cristãos que têm embasamento na palavra realmente não engolem qualquer coisa, não aceitam qualquer coisa. É o que nós trabalhamos e oramos para que os nossos irmãos e alunos, né, tenham essa base a ponto de rejeitar, repudiar, não aceitar, seja presencial, seja online, seja o que se divulga em nosso meio na atualidade, ao ponto de uma igreja que dizer, não, isso aí não, isso é misticismo, isso é superstição gospel, isso é desvio doutrinário, essa heresia totalmente afastado do traço reto da palavra de Deus, para que realmente saibamos ponderar e colocar, olha, isso é de Deus, isso não é palavra de Deus. Com a licença da palavra, vale a pena nós abrirmos um parêntese aqui para explicarmos que, à luz do Novo Testamento, existiam 2 grupos de apóstolos, né? O primeiro grupo ele era composto, né, pelos 12 apóstolos de Cristo, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, e o segundo grupo eram apóstolos como missionários, pregadores itinerantes, né? E nós podemos ver ao longo de todo o Novo Testamento vários apóstolos, né? E o que o texto
nos dá a entender aqui é que existiam algumas pessoas que se intitulavam apóstolos e queriam se aproveitar desta posição para, de alguma forma, se beneficiar no meio dos cristãos em Éfeso. Até o apóstolo Paulo, antes de partir lá em Atos dos Apóstolos, ao deixar a cidade, ele alertou, olha, surgirão no meio de vós lobos devoradores. Então ele estava alertando antes, olha, tem quem vai se infiltrar para se aproveitar, né? E outras qualidades ainda que nós podemos ver até no versículo 3 também, que sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, né? Embora não pontuado no tópico 3, são também outras características que foram citadas na carta, no versículo de número 3, ou seja, suportou sofrer por Cristo, teve paciência em diante de tanta perseguição, ficar ali na posição como igreja de Deus. Trabalhaste, ou seja, que é aquele ativismo de trabalhar pelo Senhor, fazer a obra de Deus e não te cansaste, ou seja, ela não perdia o vigor, então era uma igreja que tinha força, né? Então tinha essa qualidade da força, essa qualidade de ação, de agir, de fazer, se levantar e querer trabalhar para o Senhor Jesus. Mas diante dessas qualidades, irmão Sérgio, é possível alguém que trabalha tanto, alguém que, se eu olhar para essa igreja ou para esse determinado irmão e falar, olha, ele está sempre ativo, está sempre fazendo, está sempre lá trabalhando, está lá dedicado, está presente, está nos cultos de ensinamento, culto de oração. Será que de repente ele pode estar em falha com Deus? Será que ele pode ter muitas qualidades e de repente até o principal não está vivendo na vida dele? O Senhor Jesus nos mostra que é possível, né? Estudando esse ponto negativo, eu fiz uma anotação aqui, um pouco diferente, mas que leva nessa linha de pensamento. É possível uma igreja que foi pastoreada pelo discípulo do amor, foi ensinada pelo um dos maiores mestres do cristianismo, esquecer-se justamente do primeiro amor? Esquecer-se justamente das primeiras coisas que foram ensinadas? A igreja de Éfeso nos mostra que é possível, né? E tem um texto na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, criadas e preparadas por Deus para que andássemos nelas. Uma coisa que eu acho interessante, irmão Éden, é que a igreja de Éfeso esqueceu que a obra e o amor devem ser feitos na horizontal, porém também deve ser feito na vertical, né? Muito tem se discutido sobre o que é esse primeiro amor, né? Alguns colocam esse primeiro amor apenas em relação a Cristo, mas se você for estudar o contexto, talvez em algum momento a igreja de Éfeso tenha esquecido, tenha esfriado um pouco do seu amor a Cristo, mas é possível sofrer tanto, perseverar tanto por alguém que eu deixo de amar? Então, o texto aqui talvez, ele nos mostra que por mais que estivesse um pouco gelado, ela continuava amando a Cristo. Uma outra linha diz que provavelmente o amor aqui que se refere é o entusiasmo pela comunhão cristã, né? Então, era uma igreja com uma ortodoxia correta, porém com uma ortopraxia que deixava a desejar, ou seja, a prática cristã. Esquecia principalmente do que Jesus falou lá em João 13, que é o novo mandamento. Vamos ler? Diz assim, filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis e, como eu disse aos judeus, também digo a vós, para onde vou não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O próprio João, que agora está escrevendo esta carta, inspirado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele, numa das suas epístolas, disse assim, olha, se eu digo que amo a Deus, que não vejo, né? E não amo o meu irmão que eu vejo, eu estou mentindo, eu estou pecando, né? Então, nessa parte eu até coloquei no meu pensamento final aqui, é possível
continuar amando a Deus que não vejo, sendo que eu me torno ou demonstro indiferença, demonstro um amor frio para com o meu irmão, para com o meu próximo que eu vejo? Talvez, como bem o pastor colocou, e o jeito que as pessoas chegavam ali, muitos bandidos querendo refúgio nos templos, né? E talvez é uma igreja, então eu vou tentar um refúgio ali, continuar do jeito que eu estou, mas me refugiando na igreja de Éfeso. Talvez por enfrentar esse tipo de situação, talvez por enfrentar a prostituição do local, talvez aquela igreja foi se fechando para as pessoas, né? Para as pessoas que ali estavam precisando da graça que um dia alcançou aqueles irmãos. Então, diante disso tudo, é possível trabalhar muito e mesmo assim ainda estar falho, estar faltando algo perante o Senhor. Com licença da palavra, você estava citando a questão da perca do primeiro amor, né, pelos cristãos de Éfeso, e hoje eu tive a curiosidade de reler a epístola aos Efésios, e quando aquela igreja nasceu, ela nasceu num contexto de amor. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 1 da epístola de Efésios. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Eles perderam o principal. O amor pelos santos, né? E claro, uma vez que eu perco o amor pelo meu irmão, que faz parte do corpo de Cristo, automaticamente eu perco por Cristo também. É possível amar só a cabeça e não amar o restante do corpo? E sendo uma igreja que doutrinariamente ela era forte, conhecia muito a palavra, muito a doutrina, muito o ensino, e agora deixando o amor, ficava uma incoerência. A cabeça cheia de Bíblia e o coração com pouco amor. Né? Então é uma coisa que não pode ter no servo de Deus. Alguém, olha, eu conheço tudo da Bíblia, conheço a palavra, mas diante de uma oportunidade de expressar amor ao próximo, ele se fechar, ele negar, ou numa oportunidade de expressar o seu amor a Deus, de ser intenso, porque quando se fala retornar ao primeiro amor, às primeiras práticas, ou seja, de uma forma intensa que já foi no passado, permaneça intensa no presente, uma forma fervorosa que já foi no passado, que seja no presente, uma forma realmente de um amor transbordante, contagiante, um amor que realmente isso é expressado ao ponto de as pessoas perceberem e aí sim está reluzindo. E isso não pode ser deixado para trás. Então, isso é o que estava acontecendo com aquela igreja. E a gente vê que Deus é amor, sua igreja, seu representante tem que ser amor. O maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Então eu não posso saber todos os outros pontos doutrinários e deixar de cumprir o principal. Eu não posso também, por exemplo, fomos aqui ensinados pelo apóstolo Paulo. Paulo aqui é da casa, foi aqui um dos primeiros. Mas esse mesmo apóstolo Paulo é o que deixou na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, sobre a supremacia do amor. Se eu fizer tudo sem amor, obras, ofertas, fizer tantas coisas, até se um dia for um mártir sem amor, disso não vale nada. Então ele reforça ali a importância do amor e era realmente o que estava de mais grave. Ou seja, eu posso ter muitas qualidades e estar pecando, errando no essencial. Não adianta eu ter muitas coisas boas se o principal eu deixei de ter. E outra coisa, essa falta de amor pode me levar ao formalismo, né? O salmista, no Salmo 116, versículo 1, ele diz, eu amo, Senhor, estar na tua casa, né? No Salmo 51, versículo 12, o salmista temia perder o quê? A alegria da salvação, né? Então, não sei se os irmãos já participaram de um culto onde você sente a falta desse amor. É um culto cheio de formalidade, é um culto vazio, é um culto onde não há expressão de Deus, porque se Deus é amor, ele se manifesta não só em poder, ele se manifesta em amor também, em amor resgatando vidas, em amor
curando os irmãos, em amor, restaurando famílias. Então, em algum momento, talvez a igreja de Éfeso se tornou essa igreja formal. Talvez um templo belo, ministros que falavam bonito, tinha uma bela teologia. E se torna uma liturgia sem adoração. Posso ter tudo muito belo e lindo, mas sem adoração genuína. Diante de tudo isso, eu chego a uma conclusão. O avivamento que a igreja precisa experimentar de verdade é um avivamento de amor. Fala-se muito em avivamento, mas o verdadeiro avivamento que a igreja precisa hoje é um avivamento de amor. Podemos muitas vezes até falar, não, eu quero o poder, vou buscar o poder, né? Mas para quê? Para eu amar intensamente a Deus e o próximo e a sua obra realmente? Ou só porque eu quero poder, né? O fim, né? Eu quero só o final, não a essência, né? E aí o Senhor Jesus, diante desse diagnóstico, teve que entrar com o conselho urgente, o conselho de algo grave. Porque quando a gente olha alguém com muitas qualidades e é um defeito, a gente olha, tá bom, tem mais coisas boas do que ruins, né? Mas diante de Jesus, a falta de amor é algo grave, algo sério, algo a ser tratado, ao ponto de Jesus agora entrar na advertência, no conselho, numa orientação para ela, né? Então nós podemos entrar aqui já então nos conselhos de Jesus à igreja de Éfeso. Jesus ele deu alguns conselhos que seriam vitais para aquela igreja. E o primeiro conselho é que eles deveriam lembrar-se de onde caíram. Versículo 5. Né? Alguns comentaristas dizem que a igreja, os cristãos de Éfeso, vieram a enveredar por esse caminho de desamor, dedicando-se excessivamente ao combate das heresias. E isso é muito sério. Nós devemos sim nos preocupar com a doutrina correta, como o nosso irmão colocou, com a ortodoxia, mas nós devemos dar a mesma importância, né, à prática dessa doutrina correta, que é a ortopraxia. É impossível nós apenas conhecermos e não vivermos, e era justamente isso que Jesus desejava para aquela igreja de Éfeso, né? Que eles se lembrassem de onde caíram, né? Aquilo que fez eles enveredarem por este caminho, né, de desamor, de frieza emocional, podemos assim dizer. Porque muitos comentaristas ligam, inclusive, essa questão do sofrimento e do trabalho incansável, da perseverança da igreja de Éfeso ao combate, né, dos falsos apóstolos, ao combate das heresias. E Jesus queria que aquela igreja continuasse nesse caminho, mas que não perdesse o caminho do amor. Por isso eles precisavam lembrar de onde caíram. O segundo conselho é que eles deviam se arrepender. O amor é algo basilar na vida do cristão. Quando o cristão ele perde o amor, ele aos poucos perde a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então eles precisavam se arrepender disso. Precisavam se arrepender, e o arrependimento significa mudança de mente, com o propósito de alteração de conduta diária. Eles precisavam mudar as atitudes, a forma deles serem como igreja naquela cidade. E é interessante, irmãos, que Jesus ele faz uma advertência muito séria se eles não se arrependessem. Verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus estava falando claramente para aquela igreja. Se vocês não mudarem a atitude de vocês, se vocês não voltarem para as primeiras obras,
eu vou tirar o castiçal. O castiçal nós vimos nas lições anteriores que é um símbolo da igreja local. E é interessante que na Ásia, na atual Turquia, na antiga Ásia Menor, aonde se localizava aquela cidade, não existe mais uma igreja cristã. Isso demonstra que essa advertência de Jesus acabou se cumprindo. Infelizmente, tudo indica que eles não voltaram para o primeiro amor. Tudo indica que eles não se arrependeram e por isso o castiçal foi tirado do lugar. E essa é uma advertência séria para nós, né? O Evangelho, ele tem bênçãos, mas também Deus, ele chama o homem, ele chama o ser humano a um compromisso, a uma atitude de arrependimento. Se eles se arrependessem, eles gozariam do perdão. Mas se eles não se arrependessem, eles sofreriam o juízo. Perfeito. Um alerta tão sério do Senhor Jesus, quando ele fala, se não te arrepender, eu vou remover o teu castiçal. Uma igreja, deixar a sua posição, seu lugar, deixar de brilhar, deixar de resplandecer a glória de Deus, né? Perder a sua função para a qual ela existe. Ou seja, nós olharmos para aquela igreja, poderíamos olhar e dizer, está na direção certa. Tanta atividade, tanto evento, e Deus dizendo, sem amor não, volta, muda a direção. Porque fazendo simplesmente desta forma, vai deixar de ser igreja, vai deixar de existir. Então, realmente o decorrer da história diz que ali deixou de existir aquela igreja, e no decorrer da história, da vida do servo de Deus, ele deixar esse amor se apagar, se esfriar, ele vai deixar de brilhar, deixar de resplandecer, deixar de ser servo de Deus, para muitas vezes ser apenas um membro denominacional, muitas vezes ser apenas um frequentador, um religioso. E o Senhor então vem com esse alerta, vem com esse conselho para que voltassem para a posição, e até nessa voz ele faz esse alerta dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, era uma carta, era o Espírito de Deus falando com aquela congregação, com aqueles irmãos. Isso se aplica por toda a história da igreja, se aplica na atualidade, que é o Espírito Santo dizendo, olha, quem tem ouvido, porque muitos estarão dentro das igrejas, uns ouvem, estão sensíveis ao Espírito, outros não ouvem, e olha, ouça o que o Espírito está dizendo, enquanto há tempo. Então é um alerta, uma repreensão, o Senhor dizendo, trazendo, Ele que é o próprio amor, está trazendo para junto de si, né, irmão Sérgio? Então a gente vê o Senhor alertando para que houvesse tempo, então isso vai trazendo aplicações para a nossa vida, que são os conselhos e as aplicações do texto que nós podemos extrair nesta lição. É interessante que nas minhas anotações aqui sobre a aplicação de tudo isso, a primeira anotação que eu fiz aqui diz respeito justamente ao fato histórico que o irmão trouxe, né? O comentarista diz aqui que sem o amor como elemento motivador, o máximo que a igreja consegue é ser um fato irrelevante na história. A igreja de Éfeso ela foi irrelevante. Por quê? No ano de 1403 d.C., os turcos invadiram a cidade de Éfeso, né? Hoje, onde havia uma igreja poderosa, doutrinada, há cerca de 100 mil muçulmanos, não há cristianismo. O máximo que existe lá no local onde era a igreja de Éfeso, ironicamente falando, é um memorial ao apóstolo João, mas não à igreja de Éfeso. E uma outra coisa que eu acho interessante é que na história da igreja, Inácio, que foi o bispo de Antioquia, ele escreve essa igreja no século II e ele chega a relatar, olha, vocês voltaram novamente a amar, ao primeiro amor. Mas depois ela voltou a cair novamente. Então, a primeira aplicação aqui nós temos que passar por essa vida e tornar-nos relevantes. E como fazemos isso? A partir do amor. Nós vemos que os grandes heróis da fé, eles tiveram ministérios que marcaram gerações e ainda marcam através de uma vida de amor. John Wesley, próprio Gunnar Wingre, né? Jonathan Edwards e outros mais que poderíamos citar aqui. Um outro ponto que eu coloquei aqui
Sem o amor como elemento motivador, o máximo que a igreja consegue ser é uma instituição religiosa. É interessante que esse estudo sobre a igreja de Éfeso é uma alerta, e eu vejo como uma chamada urgente de Cristo para deixarmos de ser uma igreja apenas ativista e nos tornarmos uma igreja corpo de Cristo, né? Às vezes nós temos que brigar, sim, por direitos, temos que reivindicar, mas sempre com base no amor, né? E a terceira anotação que eu coloquei aqui temos que ter uma boa teologia, uma boa doutrina, um bom conhecimento bíblico, mas que possamos, e eu acho, irmão Éden, que aí é a parte mais difícil, é pegar todo esse conhecimento bíblico e torná-lo em praxe, torná-lo prático, né? Nós vemos que na história da igreja, nós vemos pessoas que tinham conhecimento, conheciam bastante, mas em algum momento não conseguiram tornar todo esse conhecimento em prática. E era isso que Jesus estava cobrando da igreja de Éfeso. Olha, vocês conhecem bastante, vocês foram doutrinados, vocês têm uma boa base, pratica, né? E pratica o quê? O que o irmão leu, capítulo 1, o versículo 15, né? Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos. Pratica isso que vocês aprenderam. Esse foi o alicerce de vocês. A fé no Senhor Jesus e o amor por todos os santos, independente de quem fosse. Isso deve nos levar a um autoexame, fazer um diagnóstico de nós mesmos e observar como está o nível de amor. Está esfriando, está aquecendo, para que não venhamos cair no mesmo erro, mas avançar no fervor a Deus, intensidade em amar, adorar a Deus, cultuar a Deus, a sua palavra, amor a Ele, amor ao próximo, né? Então, todas essas aplicações nós extraímos para olhar para essa igreja e realmente entender. Não pode existir o cristianismo sem amor. Não há um servo de Deus sem amor. Não tem como fazer a obra de Deus por fazer. A ação sem a intenção genuína, verdadeira que o Senhor espera, não adianta. Ou seja, é insuficiente qualidades e obras sem amor. Que possamos ter um evangelho genuíno e suficiente. Então vamos partir já para as considerações finais, meus amados irmãos, se tiver algo ainda a acrescentar, já nessa aplicação e conclusão final, começando pelo pastor Adailton. Eu quero fazer minhas considerações finais usando as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, quando ele diz da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de colocar aqui que a igreja de Éfeso era marcante, como já foi falado aqui, pela sua doutrina, pelo seu conhecimento bíblico, mas deixava a desejar quanto à prática do amor. Eu acho que o nosso grande desafio, enquanto professor de escola dominical, enquanto ministros do evangelho, ensinadores, pregadores, é ter uma mensagem que toque as mentes, mas também que toque os corações. É ter uma mensagem que não considere só Deus quer seu coração, Deus só quer a sua alma. Deus quer você por completo, Deus quer o pecador por completo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Assim como o Senhor, Ele requeriu da igreja de Éfeso que ela voltasse ao primeiro amor, que possamos todos os dias retornar ao Evangelho da graça de Deus. Só assim poderemos trabalhar muito e agradar ao Senhor. Amém, queridos? Que a partir desta lição, nossos alunos, nossos irmãos sejam impulsionados a refletir e a
fazer uma medição no seu termômetro espiritual de amor, para avaliar e que isso gere uma ação de retornar o que tiver que voltar de passo para trás, para que realmente alguma posição que esteve melhor, talvez no momento de novo convertido, momento passado, retorne aquela intensidade, aquele amor, aquela dedicação, aquele empenho para realmente agradar o Senhor Jesus. E dessa forma, se tivesse que receber um novo diagnóstico adiante, uns dias depois, uma semana depois, seja um diagnóstico melhor. Olha, eu vejo um crescente amor, eu vejo o amor crescendo, fervoroso, eu vejo você amando. Então, você vai vencer, e vencendo você terá a promessa. Que nessa carta a promessa foi, ao que vencer, dar-lhe a de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A queda do homem, a queda da humanidade trouxe esse afastamento, foi expulso do jardim e foi retido o acesso à árvore da vida. Vida eterna. Então aqui representa o vitorioso, esse sim, esse vai se alimentar da eternidade, vai se alimentar da vida eterna, esse realmente vai estar comigo pela eternidade, né? Então é uma promessa de vida eterna para aquele que vive em amor. Amém, queridos? Que você possa ter se alimentado, edificado com esse comentário, que você prepare a sua lição da melhor maneira, com a sua dedicação, empenho e também buscando e ministrando com muito amor a sua aula de escola bíblica nessa próxima lição, próxima escola que houver na sua congregação, para que estejamos crescendo na graça, no conhecimento, com amor. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus te abençoe e faremos uma oração final neste momento. Querido Deus, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta aula, te agradecer por este ensinamento e pedir que, ó Senhor, todos os nossos amados irmãos, professores, alunos, venham a ser tocados por esse ensinamento, despertados para buscar e se examinar e realmente retornar a um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor intenso, um amor a Ti e ao próximo que o Senhor aguarda que vivamos, para realmente viver como um castiçal que reluz, que brilha o Teu amor, a Tua glória, a Tua santidade, a Tua essência. Senhor, no nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos continuar abençoando todo o ministério, abençoando todos os professores, abençoando, Senhor, todas as congregações para a Tua glória. É que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Que você esteja conosco na próxima videoaula, na lição de número 5. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.